Graça e paz, povo de Deus. Quero externar a Deus gratidão mais um dia, mais uma vez, mais uma rica e bela oportunidade que Deus tem nos proporcionado, tem nos dado. E eu estava aqui com Deus durante a manhã. Deus me deu uma palavra para nossos corações acerca da Bíblia Sagrada. Estou com a Bíblia aqui aberta agora. Um texto que diz lá em Mateus capítulo 4, versículo 4. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas que de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, irmãos? Bem verdade que a Bíblia diz que Jesus estava em 40 dias e 40 noites. Ele, depois do batismo, Jesus é levado para dentro do deserto da Judeia, diz o texto, para ser tentado por Satanás. Interessante isso aqui, que Jesus não foi levado em espírito, mas ele foi levado no físico. E estando Jesus, diz a Bíblia, em jejum, 40 dias e 40 noites, ele é conduzido ao deserto no físico para ser tentado por Satanás. Irmãos, é bem verdade que o próprio Jesus, quando esteve dentro do deserto, ele foi afrontado pelo inimigo. A afronta é essa que agora ele vai afrontar Jesus de uma forma e dizer: se tu és o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Satanás já sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mas o propósito do adversário ali era o quê? Era destruir ou destronar Jesus, para que Jesus não viesse cumprir o propósito. Qual era o propósito de Jesus naquele momento? O propósito de Jesus naquele momento era o que Deus, o próprio Deus Pai, disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Se observe que a Bíblia diz que Satanás levou Jesus num pináculo, no lugar mais alto. E o pináculo aqui significa um lugar de suicídio, onde o próprio Satanás queria que Jesus se lançasse dali. Porque ele disse, está escrito, o próprio Satanás disse, está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Ou seja, o diabo foi por dentro da Bíblia. E o tema dessa mensagem aqui é o dia que o Satanás abriu a Bíblia. É forte, né? Porque no dia que ele abriu a Bíblia, ele próprio ele disse, está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Para quê? Para que te guardes, para que te proteja. Mas aí Jesus, ele entra no cenário e diz, mas também está escrito: não atentarás o Senhor teu Deus. Então você observe, irmãos, que naquele momento o propósito do adversário era que Jesus viesse se dobrar, se prostrar diante dos seus pés. Porque se Jesus naquele momento ele se prostra aos pés do adversário, ele não ia passar pela via dolorosa, Jesus não ia passar pelo Calvário. Então isso quer dizer que se Jesus não passasse por tudo isso, nós não estaríamos aqui. Se Jesus não passasse por todas essas coisas, a graça não tinha nos alcançado. Porque nós entendemos que Jesus, sendo o segundo Adão, nós acreditamos que em Adão nós estávamos mortos. Em Adão veio através o pecado. Em Adão entrou o pecado. Através de Adão, o pecado entrou no mundo. E Jesus, ele é o segundo Adão. E através de Jesus nós alcançamos a graça. Então o propósito do adversário naquele momento era que Jesus se prostrasse aos pés dele. Que Jesus se prostrasse aos pés de Satanás, para que o propósito não viesse a acontecer.
Você está entendendo? Quando o diabo, né, leva Jesus no lugar mais alto, a Bíblia diz que ele mostra todas as grandezas, a glória. E ele diz para Jesus: se tu se prostrares, né, diante de mim, te darei tudo isso aqui. Só que uma coisa aqui, irmãos, nós temos que entender que o propósito de Jesus era maior do que aquilo que o adversário estava oferecendo para ele no momento. Eu costumo dizer uma coisa que é interessante isso aqui. O que mais vale para nós não são as propostas, porque as propostas vêm, proposta tem, as propostas o inimigo ele lança, e a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor querendo nos tragar como um leão. Então as propostas, elas vêm em todos os sentidos, vêm as propostas. Porém cabe a nós, irmãos, ficar conectados sobre as promessas. A proposta nunca vai ser maior do que a promessa. A promessa sempre vai ser maior do que as propostas. Você se lembra de José do Egito? Quando ele esteve dentro do palácio de Potifar, a Bíblia diz que a esposa de Potifar se lança a José. E eu me lembro que naquele momento, parece que eu vejo José dizendo: eu prefiro a promessa do que a proposta. A proposta foi lançada, porém José correu das propostas e ficou com a promessa. Quando Daniel esteve dentro da Babilônia, ele recebeu proposta. Qual foi as propostas que Daniel recebeu? As propostas que Daniel ele recebe é para que ele possa sentar e degustar sobre a mesa do rei. Só que Daniel, ele tem dentro de si não se contaminar com os manjares. A mesa do rei era uma proposta, mas Daniel preferiu o quê? A promessa. O que Jesus está nos instruindo aqui, nos ensinando é que a promessa, ela convale mais do que as propostas. O que hoje nós convivemos em muitos ministérios, muitas vidas, pregadores, levitas, pastores, diácono, presbítero, apóstolo e assim vice-versa, são acerca dos ministérios, irmãos. Muitas pessoas têm vendido seu ministério, muitas pessoas têm aceitado propostas que não provém de Deus. E uma coisa que é fato: nem tudo, pega isso aqui, nem tudo que está dando certo é Deus que está aprovando. Porque você está pregando, que você tem agência, está viajando, mas tem coisas que não é Deus, irmão, que está fazendo. Por que não é Deus? Porque se você for se aprofundar em Mateus capítulo 4, você vai ver que a Bíblia diz que Satanás pegou Jesus e levou ele num pináculo, num lugar mais alto. Não é Jesus que está indo, é Satanás que o está levando. Então você entende aqui que o próprio Satanás, ele pega Jesus. Isso aqui é físico, isso aqui não é no espírito, isso aqui é no físico. Ele pegou Jesus e levou num pináculo, no lugar mais alto que tem. E para quem está dando tudo certo, às vezes achando que o sucesso é quem está em cima, e muitas vezes não é. Tem coisas que não é Deus que está aprovando, tem coisas que não é Deus que está fazendo. Tem coisas que é o próprio Satanás que coloca num pináculo. Só que aqui no mesmo momento, olha a revelação, ao mesmo momento que ele te leva em cima, ele diz para ti: lança-te daqui. Foi o que ele fez com Jesus. Ao mesmo tempo que Satanás levou Jesus num pináculo do templo, ele disse: agora te lança-te daqui, porque aos teus anjos está escrito dar a ordem ao teu respeito. Aí foi que Jesus falou: não atentarás o Senhor. Mas Jesus disse: mas também está escrito: não atentarás o Senhor teu Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Então muitas vezes o sucesso não é Deus que está no negócio, não é Deus que está aprovando, porque está fazendo, mas não é Deus, irmão, que está usando, não é Deus que está no negócio. O próprio Satanás levou Jesus no físico, no lugar mais alto, e mostrou toda a glória dele, todas as vanglórias. Então você tem que entender uma coisa, que nem todas as propostas
são de Deus. Nem tudo aquilo que você pensa que é, não é de Deus, irmão. Tem coisas que você quer fazer, porém, são propostas. Então pegue isso aqui. Fique com as promessas e rejeite as propostas. Você se lembra de Nabote? Quando Acabe foi até ele pedir a sua vinha, ele não deu, não vendeu, não emprestou. Por quê? O que ele disse? Isso aqui é herança, irmão. É herança que papai me deu. E o que é herança aqui? São os princípios. O que é herança aqui? São aquilo que Deus te instruiu, que Deus te ensinou. A forma que Deus te instruiu. Desde o início, do princípio do teu chamado, do teu ministério. Não venda a sua vinha. Não troque por uma proposta qualquer. Satanás, ele vem com um sapatinho de lã. Se com o próprio Jesus, que teve 40 dias e 40 noites em jejum e oração, Satanás fez isso, imagine comigo e com você. Você já parou para observar isso aqui? Imagine comigo e com você. Jesus estava em 40 dias e 40 noites, jejum e oração. E a Bíblia diz que ele foi levado, conduzido ao deserto, para ser tentado por Satanás. Para ser tentado. É mais ou menos assim. Você está numa luta, você está numa prova, você está buscando a Deus, jejuando, consagrando, lendo a Bíblia, e do nada você passa por um momento desse para ser tentado por Satanás. Só que o que vai prevalecer aqui são as promessas, não as propostas. Não deixe que o adversário lance você sobre as propostas dele, mas persista nas promessas do Senhor. A palavra nesta manhã, nesse dia para nós é essa. Persista nas propostas do céu, não nas promessas. Porque promessa, ou seja, nas promessas do céu e não nas propostas da terra. Porque propostas tem muitas, mas promessas são para aqueles que são fiéis, né? A maior proposta de Jesus para nós não foi te dar uma casa, não foi te dar um carro, não foi a tua conta tá gorda no banco, não, irmão. A maior promessa de Jesus para nós foi essa aqui, ó: ser fiel até a morte, e dar-te-ei da coroa da vida. Quando você é fiel a Deus, quando você tem as propostas e você prefere as promessas, Deus, ele vai te honrar, Deus, ele vai proporcionar momentos bons para você, né? Então fique ciente disso aqui. Se o teu adversário, que é Satanás, a antiga serpente, desde o jardim do Éden, ele veio tentar Jesus dentro do jardim, ou seja, ele atentou o primeiro Adão. Pega isso aqui que é revelação. Ele atentou o primeiro Adão dentro do jardim. E ele atentou o segundo Adão dentro do deserto. Por que Satanás foi dentro do jardim com Éden? Porque ele queria quebrar o propósito de Adão. E até então que quebrou. Porque em Adão ele conseguiu quebrar, mas em Jesus ele não conseguiu. Porque Jesus foi com uma palavra, irmão. Com a palavra. E quando nós vamos com a palavra, o inimigo ele cai por terra. Amém? Deus o abençoe. Fique com esta palavra em nome de Jesus.